Bom, pessoal, espero que vocês estejam em tranquilidade. Rapidamente uma pílula aqui sobre a ideia visual, né, de por que em Colossenses, né, Paulo testemunhou, além do próprio Messias ter dito, né, mas Paulo também, que no início João, né, ele abriu dizendo que no início era o verbo e todas as coisas foram feitas por ele, né. Por que essa ideia ela é bastante fácil de enxergar visualmente, vamos dizer assim, e porque também que aponta o nome, né? Porque quando a gente tinha a terra sem forma e vazia e com o espírito do Criador pairando sobre as águas, né? A gente tinha essa visão aqui, a visão, vamos dizer assim, de escuridão, de trevas, uma visão caótica. É claro que o Criador não pode estar na escuridão e nas trevas, né? Ele está acima disso, porque de acordo até com os livros antigos lá, que muitos já conhecem, que estavam fora da coletânea romana, né, mas que chegaram até a gente agora, essa criação aqui foi uma criação, foi o cantinho escuro que havia na criação primordial, né, e que alguns dos adversários quiseram saber o que tinha aqui. O Criador tentou demover ele da ideia, dizendo que era um caminho sem volta, mas mesmo assim, sob acusação de tirania, né, desses rebeldes, né, sob acusação, chamando ele, o Altíssimo, de tirano, dizendo que no fato, de fato, não havia liberdade, porque existiam coisas que ele estava proibindo eles de acessarem. O Criador finalmente então permitiu o acesso, né? E aí eles caíram e depois fizeram o homem cair da mesma maneira, tá? Aqui era o conhecimento do mal, certo? Então, mas se essa terra sem forma e vazia era o canto obscuro da criação, obviamente que o Criador estava acima disso. Ele transcende isso e estava acima, claro. Então o Criador estava acima mesmo do próprio abismo, certo? Abismo, né? Isso aqui, a nossa criação foi feita no abismo. Essa é a criação caída do abismo, da qual a gente agora está prestes a ser resgatado, certo? E justamente então no abismo, né, a gente tem essa figura visual. O Criador ele estava acima disso, claro, então portanto estava nessa parte superior, né? E o espírito dele então, portanto, no início, né, quando ele disse haja luz, que foi o pontapé inicial dessa criação aqui, né, que era caótica, que era sem forma e vazia, apenas o espírito dele pairava sobre as águas, e haviam águas abaixo, né? Então mais uma vez um apontamento gráfico, né? Se é que a gente pode dizer isso, né? De uma forma visual, o testemunho do nome mesmo. Então veja que o nome, se é o que a gente entende, o que a gente tem entendido, né? O nome já estava configurado ainda quando a Terra era sem forma e vazia, né? Então quando esse ser teve aqui e disse pra gente que antes que Abraão existisse ele já é, agora por essas coisas aqui a gente entende, né? Vê que até por esse exemplo e tantos outros que eu gostaria também de trazer aos poucos, né? Conforme eu tenho percebido e vá percebendo também, né? Daqui para frente, a gente entende o tamanho da magnitude, né? E veja que só um nome dividido graficamente, vamos chamar assim, né? Só um nome dividido nessas três composições e inclusive com um conector, né, com a ideia de duas partes e um conector entre elas, só um nome com esse sentido é que encaixa aqui, né? Veja que qualquer outro nome comercial, né, grego ou latino ou romano, né, ele teria dificuldade de encaixar aqui, né? Mas a ideia do Criador acima da criação do abismo, e no abismo a gente ter o espírito no estágio superior sobre as águas, né? Então a gente tendo essa configuração aqui de cima para baixo, testemunhando também mais uma vez o nome do Messias, isso aqui só um nome que não é vazio, que poderia trazer, né?
diferente dos nomes comerciais aí que a gente tem, que tem sido empurrado aí, né, goela abaixo das ovelhas, né? Mas que não traduz o que a ovelha deveria comer, porque o que estava na manjedoura não é na manjedoura que se dispõe o alimento das ovelhas. O que estava na manjedoura não era Jesus, por exemplo, né? Dando um exemplo só, certo? Eu entendo que o que estava na manjedoura é isso aqui, ó. Mas é... E as pessoas têm tido tempo para entenderem, né?